Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, eu quero externar a minha alegria de estar aqui nessa noite com os irmãos. Estou muito feliz de conhecer esta igreja, este povo abençoado, pastoreado pelo pastor Carlos Henrique e pela pastora Eliane, né? Eliane, que eu conheci hoje, eu não conhecia a senhora, conheci o pastor Carlos Henrique na caminhada, né, irmão? A gente às vezes vão se cruzando e Deus vai criando laços, né, em Cristo Jesus, para nos ajudarmos. E pastor Carlos Henrique é uma bênção, me convidou para estarmos aqui numa outra oportunidade, eu não pude estar, e conseguimos firmar esse compromisso para ontem. Mas eu estou trabalhando agora na área de logística e entrega, e a minha última entrega, irmão, foi um caos. Foi um caos mesmo, e 7 horas da noite a gente estava em Piracambi ainda, em direção ao meu objetivo ainda para entregar uma mercadoria. E eu lhe mandei, minha filha era minha copiloto, né, que eu ando com a minha filha, né, pastor? Ela vai me guiando ali, né, e é o meu radar na estrada, e ela já estava ficando nervosa, falou, pai, vai atrasar para o culto, e não vai ter como o senhor chegar. Falei, como vai ser? Eu falei, manda mensagem para o pastor Carlos Henrique, que ele é homem de Deus, ele vai entender. E eu pedi perdão, e cheguei em casa, era 9h30 da noite, irmão. Aí mandei mensagem no pastor, ele me retornou e abriu esta oportunidade para mim hoje de manhã se redimir, pastor. Se redimir com a senhora, com o pastor, com a igreja. Tá bom, irmão? Não foi por mim, não era minha vontade, não tenho esse hábito, tá, irmão, de desmarcar compromisso, ainda mais um compromisso como este. Uma responsabilidade como essa que nós temos com Deus, com a palavra de Deus e com a igreja de Deus aqui nesta terra. Então não é meu hábito, mas porventura aprove a Deus acontecer ontem esses imprevistos, mas graças a Deus que chegamos aqui nesta manhã. Amém, irmão? Para ministrar a palavra do Senhor. Amém? Eu era pedreiro, tá, pastora? Trabalhei muitos anos na construção civil, hoje já não posso mais trabalhar como pedreiro. Coloquei alguns parafusos, hastes e mola na minha coluna lombar. Estou dirigindo, mas com muita dificuldade, mas estou indo, irmão. Nós estamos em reconstrução. E não podemos parar, né, pastor? Tive 3 AVC já, irmão. 2021 tive um AVC, aí fui para o hospital, cheguei lá, a neurologista que me atendeu, estava sem memória. Ela conversou com a minha esposa, disse que era o terceiro que eu estava tendo. Tive 2 silenciosos e um que parou ao meu lado direito, roubou minha memória. E foi um caos, irmão, foi um caos. E tive um AVC isquêmico, no caso. E o meu neurologista, eu tive alta no ano retrasado. E ele, antes de me dar alta, falou, seu José, o senhor estuda, leia bastante para a sua memória. Eu ainda tenho uma lesão no cérebro, mas ela está diminuindo. Porque o nosso Deus é desse, né, irmão? Ele complica, depois descomplica para nos explicar por que complicou. Não é verdade? E graças a Deus, Deus tem me dado graça. Aí eu falei, vou voltar a estudar. Aí obtive a minha primeira graduação agora dia 31 de outubro. Só minha primeira graduação, já estou na minha pós-graduação. Aí no meio disso tudo eu infartei. Falei, Jesus, reconstrução não é fácil, não. 7 dias no CTI, aí morre, não morre, morre, não morre. Uma médica peruana me atendeu, eu fui atender os missionários lá no Peru, passamos 9 dias lá com eles, e quando eu bati o olho nela, que ela abriu a boca, eu falei, a senhora é peruana, conheço esse dialeto. E ela falou, sou mesmo. E falou, seu José, do jeito que o senhor chegou aqui, não era para o senhor nem estar falando. Aleluia, tu és bom, Jesus. Eu falei, Jesus, tu és muito bom. Aí saí de lá e ainda estou em reconstrução. Amém, irmão? Vamos lá, irmão. Neemias, capítulo de número 6, versículo de número 9. E depois eu quero ler um outro texto também com os irmãos, já que é reconstrução. Eu quero falar do nosso construtor, né, irmão? Do carpinteiro. Ô, glória! Vamos lá, Neemias, mas eu quero ligar um texto ao outro na graça de Deus, irmão, se Deus assim permitir, não é verdade? Neemias, capítulo 6,
versículo de número 9. Eu quero também parabenizar toda a organização, amém, desta festividade, a igreja. Eu estava observando, né, pastora? A gente vai nos cultos, né, irmão? E participamos de cultos e cultos, né, pastora? E a gente observa como é que a liturgia vai acontecendo e os irmãos estão de parabéns, pastora. Parabéns por essa liturgia, gostei demais. E eu vou levar alguma coisa lá para a nossa igreja. Amém? Em nome de... Porque é assim, né? Nós estamos reconstruindo, então a gente vai aprender. A pastora, 2 banheiros, né, irmão? Quebrou, 3 cores, não atendeu a necessidade, né? E a gente... E às vezes nós temos nossa liturgia, né, pastor? E a gente passa por outras igrejas, vê alguma... Aí a gente aproveita, irmão. Né? Tudo que é bom para o céu, né, irmão? Aleluia. Se é para o reino, então vamos somar, irmão. Aleluia. Vamos fazer, em nome de Jesus. Neemias, capítulo de número 6, versículo de número 9. Eu queria pedir a todos que puderem, se coloquem de pé, irmão. Aleluia. Nós vamos ler 2 textos da Bíblia. Versículo de número 9. Todos acharam? Diga amém. Vamos ler todo mundo junto, irmão, no 3, 1, 2, 3. Porque todos eles procuravam atemorizar, disseram, as suas mãos largarão a obra, e não se efetuará. Agora, pois, ó Deus, esforça as minhas mãos. Amém? Diga, esforça as minhas mãos. Esforça as minhas mãos. Irmão, agora se transporte para o livro de Marcos. Lá no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos, capítulo de número 6 também. Há uma coincidência aqui, né, irmão, no número do capítulo, né? Agora nós vamos ler o versículo de número 1, 2 e o 3. Ok, irmão? Livro de Marcos, capítulo de número 6, versículos de número 1, 2 e 3. Os irmãos acharam? Amém. Vamos lá, irmão, nesta mesma sintonia, todos juntos. Amém? Pode haver uma discordância aqui de traduções, né? Mas a intenção é o mesmo, o texto é o mesmo, os originais permanecem o mesmo, não é verdade? Mas vamos lá. 1, 2, 3. Não é este. Filho de Maria, irmão de Tiago e de José, e de Judas e de Simão, e não estão aqui conosco suas irmãs, e eles escandalizavam-se dele. Amém? Pode tomar os vossos assentos, em nome do Senhor Jesus. Pastor, eu tenho até que hora? Meus amados irmãos, ouvintes da palavra do Senhor, Neemias, ele vai encerrar um ciclo de 3 reformas na cidade de Jerusalém. Porque no ano 605 a 597, mais ou menos antes de Cristo, Jerusalém ela foi invadida pelo exército do rei Nabucodonosor, o exército babilônico. E quando Jerusalém foi invadida, durante 3 tomadas, a nação de Judá ela foi cativo para a Babilônia. Na primeira tomada de Jerusalém, somente os nobres foram levados cativos para a Babilônia. Dentre esses nobres, 4 jovens cheios do Espírito Santo, talvez pertencentes aqui a metodista Anatote, né, pastor? Ô, glória, não é verdade? É para você dar um glória, irmão, mas está tudo certo. Mas vamos lá. 4 jovens cheios do Espírito Santo, Daniel, Misael, Ananias e Azarias, foram levados cativos para a Babilônia na primeira tomada. Na segunda tomada de Jerusalém,
mais ou menos 10 mil judeus foram levados cativos também para a Babilônia. E dentre esses 10 mil judeus, um aprendiz de sacerdote, com mais ou menos 24, 25 anos de idade, chamado por nome de Ezequiel. Ezequiel não tinha nada a ver, irmão, com o pecado de Judá. Ezequiel era um jovem sonhador que estava em reconstrução, eu diria assim, porque ele queria ser sacerdote no lugar do seu pai, no templo em Jerusalém. Tudo que Ezequiel queria fazer era servir ao Senhor no sacerdócio santo, sacrificar a Deus, oferecer incenso e outras coisas mais que pertenciam à classe sacerdotal. Ezequiel tinha um sonho em Jerusalém. Em Jerusalém, ele estava sendo preparado para ser sacerdote. Mas quando ele é levado cativo para a Babilônia, Deus muda o seu ministério e diz: Ezequiel, não preciso de um sacerdote na Babilônia, até porque não tem templo, não tem altar para sacrifício, mas eu preciso de um profeta. Não, só a irmã que entendeu, irmão, pelo amor de Deus. Vamos lá. Eu não preciso de sacerdote em Jerusalém, eu não preciso de sacerdote na Babilônia, eu preciso de um profeta. Ô, glória. Porque para estar na Babilônia, obrigado, pastor. Para estar na Babilônia, temos que ser profeta. Diga comigo, para estar na Babilônia, diga, eu devo ser profeta. Amém, irmão? Então, para estar na Babilônia, devemos ser profetas do Senhor. Pode ver que 5 anos depois, Deus chama Ezequiel como profeta do Senhor. Mas vamos lá. Na terceira tomada de Jerusalém, os muros são derrubados, as portas são queimadas a fogo, e o templo do Senhor é totalmente também destruído. Os utensílios acabam-se também de serem saqueados e levaram todos para a Babilônia. Esse cativeiro durou um período, biblicamente falando, de 70 anos. E depois dos 70 anos, Deus usara o profeta Isaías antes para dizer daquele que iria ser o libertador do seu povo da terra do cativeiro, que seria justamente o rei Ciro. 100 anos, talvez, do seu nascimento, Deus já havia usado o profeta Isaías e disse: Ciro é meu ungido, eu irei adiante dele, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze e arrebentarei com os ferrolhos de ferro. Oh, glória! Deus já havia apontado quem seria o libertador. 70 anos depois, meu querido irmão, a história diz então que a Babilônia começa a enfraquecer. Nabucodonosor já não está mais no trono. O seu sucessor já não é mais tão forte como ele. Nabucodonosor agora está pastando pela selva. Deus fez com que ele virasse um animal, porque aquele que se levanta contra as ordens divinas, aquele que se levanta contra os céus, aquele que se levanta contra a igreja, vou continuar falando até da glória, aquele que se levanta contra a nossa casa, aquele que se levanta contra a nossa família, aquele que se levanta contra os nossos ministérios, não trata com nós, trata com ele. Ô glória, quem nessa manhã está animado para dar um glória mais forte do que esse? Então a Pérsia está crescendo em poder bélico e em número também de soldados. A Pérsia tem estratégia. A Babilônia é difícil de ser tomada, mas Ciro tem uma estratégia e consegue invadir a Babilônia. E de uma forma ou de outra, quando Ciro começa a governar, ele fica sabendo da profecia a respeito do seu nome. E ele lança um pregão, irmão. E esse pregão, eu diria, um alvará de soltura dentro da Babilônia para os judeus, pastor Carlos Henrique. E aquele alvará dizia, irmão, que todo judeu, a partir daquele momento, que quisesse voltar para a sua cidade e reconstruir o templo do Senhor teu Deus, estava livre a partir daquele exato momento. Oh, glória! Diga comigo, estamos em reconstrução. Diga para o teu vizinho, diga, estamos em reconstrução. Diga, não pare a tua obra.
Diga, não deixe que ninguém pare a tua obra. Diga, não deixe que nada pare a tua obra. Diga, independente da circunstância. Vamos interagir, irmão. Diga para ele, independente da circunstância. É didático, vamos lá? Diga para ele, não pare. Diga, porque Deus está fortalecendo as tuas mãos. Amante o calavácia. Quando eu falo isso, eu lembro do profeta Zacarias. Oh glória, profetizando para Zorobabel, dizendo: as mãos de Zorobabel começou esta obra, e pelas suas mãos ela terminará. Quem pode levantar tua mão cansada e diga: Deus, fortalece a minha mão, porque eu não quero parar. Oh glória, oh glória. Quando Ciro libera o povo, irmão, mais ou menos 50 mil judeus sob a liderança de Zorobabel saem da Babilônia. E um ciclo de reconstrução começa na cidade de Jerusalém. A primeira reconstrução foi justamente do templo. Zorobabel vai com os judeus para Jerusalém. E eles são chamados de judeus pela primeira vez, justamente nesse momento, quando eles saem de Jerusalém, porque são todos oriundos da tribo de Judá. E a Bíblia Sagrada, então, agora diz, meu querido irmão, que Zorobabel volta para Jerusalém. E Zorobabel volta com uma missão. Qual era a missão de Zorobabel? Reconstruir a casa, o templo do Senhor, porque o templo estava derrubado, o templo havia sido profanado, o templo precisava ser reconstruído, porque o intento de Zorobabel é reconstruir o templo, trazer o culto novamente, chamar a presença de Deus novamente para dentro do templo. Oh glória, aleluia. O intuito de Zorobabel é reconstruir a casa do Senhor. E a história diz, irmão, fato, que quando ele chegou em Jerusalém, a primeira coisa que foi reconstruído foi o altar do sacrifício. Porque sem altar, amante o calavácia, o pecado do povo não podia ser tratado. E todos nós sabemos que o culto no Antigo Testamento era promovido, a liturgia do culto tinha que ter sacrifício. Sem altar não tem sacrifício. Sem sacrifício não podemos acessar a Deus. Sem acessar a Deus não temos a presença dEle. Oh glória, oh glória. Eu sinto a presença dEle aqui nessa manhã, irmão. Oh glória. E Ele reconstrói o altar do Senhor, reconstrói o templo do Senhor. E alguém se levanta contra a reconstrução, porque sempre teremos alguém para se levantar, para tentar intervir naquilo que nós estamos fazendo para Deus, irmão. Pode ver, todo mundo aí fora faz e acontece para qualquer um, para o mundo, para qualquer um que for. Mas quando nós colocamos um propósito, pastor, de fazer para Deus, a oposição começa a se levantar. E agora tu virou crente. E agora tu vai ter que ir para a igreja. E agora não vai poder mais participar do churrasco. Não vai poder mais tomar aquela cervejinha. Não vai mais poder ir para a apoteose. E é tanta oposição, irmão, que a tendência deles é tentar nos desanimar. Mas a Bíblia Sagrada diz, meu querido irmão, que quem nos chamou e nos prometeu, Ele é fiel para cumprir tudo aquilo que Ele falou. Oh glória, oh glória. Quando a oposição se levanta, Deus levanta 2 profetas pós-babilônicos. E o primeiro foi três profetas pós-exílico, perdão. O primeiro foi justamente o profeta Ageu. Ageu profetiza contra aquela oposição e para fortalecer as mãos de Zorobabel, e diz no capítulo 2, versículo 9, que a glória da segunda casa será maior, será mais constante, será mais firme.
será mais duradoura. Não vou falar teto da glória, será mais forte, será inabalável. Amanto calassub nebrandarábia do que a primeira. Zorobabel retoma a construção e termina. Aí vem uma segunda parte da reconstrução de Jerusalém, promovida agora pelo sacerdote Esdra. Esdra vai chegar mais ou menos ali 60 anos depois ali de Zorobabel. E ele começa, e ele veio com uma missão. Qual era a missão dele? Reconstruir a lei do Senhor, reconstruir o culto. Esdra é o sacerdote do culto. Malaquias é o profeta do culto. Esdra é o sacerdote do culto. É aquele que vai vir com a missão de restabelecer o culto, de trazer a lei de volta. Porque culto sem palavra não é culto, é entretenimento. Culto tem que ter Bíblia. Culto tem que ter palavra. Se o culto é para Deus e não tiver a palavra de Deus, não vai passar de um mero entretenimento. Eu louvo a Deus, pastor. Estava falando para a pastora que eu estou impressionado com a liturgia, porque tem palavra. A todo momento alguém está louvando e está liberando uma palavra. A todo momento alguém está tendo oportunidade e está liberando uma palavra. Porque se o culto é para Deus, tem que ter Bíblia Sagrada. Sem palavra não tem culto, sem Bíblia não tem culto, sem palavra não teria igreja, sem Bíblia não adianta abrir templo, porque tem que ter palavra. Esdra voltou com a missão de restabelecer a lei, de restabelecer o culto. Esdra está lendo a lei do Senhor. E quando ele lê um arrependimento, cai muito grande sobre o povo. Esdra começa a arrancar a sua barba, arrancar o cabelo da sua cabeça. E o povo parece que está entristecendo. E Esdra lança uma palavra e diz: não entristeçais o vosso coração, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Levanta a tua mão direita e diga: estou em reconstrução. Diga: estou em reconstrução. Diga: vai ser doloroso. Diga: vou precisar de tempo. Diga: vou precisar de dinheiro. Diga: mas eu já tenho o que eu preciso para começar, que é Deus. Amante o calavácia. Esdra restaura a lei, o culto. Aí vem uma terceira remessa, que vem justamente com Neemias. Neemias está com essa missão, irmão. Qual é a missão? O templo já está levantado. O culto foi restabelecido, mas está andando ainda, historicamente falando, aos trancos e barrancos. Muita coisa está acontecendo ainda. E Neemias vem com a segunda remessa. E é ele que vai fechar esse ciclo de reconstrução. Ele vem com a missão de quê? De restaurar os muros e as portas da cidade de Jerusalém. Neemias já foi falado muito, talvez aqui pelo pastor Carlos Henrique, desse momento em que ele está no palácio ainda do rei, e ele recebe a notícia do estado miserável que o povo estava em Jerusalém, dos seus irmãos, e ele se comove com aquilo. Lamentações diz que os meus olhos olharam e a minha alma se comoveu, algo assim, porque a gente olha para a necessidade do povo, e se alguém olha para a necessidade do povo, quem é crente e não sente a dor que o povo está passando, não sente a dor que o irmão está passando, que o próximo está passando, nós precisamos descer a casa do oleiro novamente, irmão, e nos reconstruir, nos refazer novamente dentro desta área espiritual, porque nós precisamos amar o nosso próximo, nós precisamos, glória, sentir o que o nosso próximo sente. Nós precisamos se mover como o nosso Cristo se moveu, de íntima compaixão pelo nosso próximo. Afinal de contas, irmão, o amor ao
próximo, ele é o segundo maior mandamento, não é verdade? Cristo falou que são dois grandes. O primeiro é: amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas, de toda a tua força, de toda a tua alma. E o segundo, ele disse, é semelhante a esse. Quando ele diz que é semelhante, porque o segundo tem o mesmo peso do primeiro, e ele está dizendo: o segundo é semelhante, tem o mesmo peso. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Oh, glória! Neemias se moveu, e ele ora durante um período mais ou menos de 4 meses, vai na presença do rei. Como copeiro, não podia se apresentar triste, porque senão o rei desconfiaria, poderia morrer. Recebe cartas do rei e parte para Jerusalém. Chegando em Jerusalém com a sua missão, irmão, ele começa a reconstruir. Diga comigo: reconstrução. Diga: eu estou em reconstrução. E ele começa, irmão, pode ver que todo mundo que está reconstruindo, ele não chega já metendo a mão na obra. Primeiro ele vai sondar. Deixa eu ver se o espaço cabe. Deixa eu ver se a renda cabe. Deixa eu ver se o projeto está dentro dos conformes. Se eu vou poder começar e terminar. Oh, glória! Porque tem muita gente que começa, mas não termina. Mas quem tem a orientação do Espírito Santo. Não vou falar de novo. Mas quem tem a orientação do Espírito Santo, quem é guiado por Ele, oh glória, oh glória, oh glória, quem é guiado por Ele, começa da forma certa. Neemias chega na cidade, primeiro ele rodeia a cidade, ele vai ver aonde ele vai começar, o que ele pode fazer, e ele está buscando os lugares que vai começar a reconstrução. Por quê, irmão? Uma cidade sem muro, aqui no Antigo Testamento, era uma cidade vulnerável, fácil dos inimigos entrarem e tomarem a cidade, mas uma cidade murada era uma cidade fortificada. Oh, glória! E Neemias sabia deste propósito de fortalecer Jerusalém novamente, de colocar Jerusalém segura dentro dos seus muros. Neemias começa a obra, e todos já conhecem a história. A obra não foi fácil, irmão. Apesar dele ter recurso, dele ter mão de obra, dele ter tudo que ele precisava para construir, mas a oposição estava lá. Oh, glória! A oposição sempre vai aparecer nos nossos momentos de reconstrução. Amanto calavácia. A oposição sempre vai aparecer no momento de reconstrução. Eu fiquei um tempão, pastor, sem carro. Comprei um carro 97, está ali fora, inteiraço, impecável. Todo mundo que olha, fala: ô pastor, me vende esse carro. Eu falei: não vendo. Está doido? Vou vender meu carro em nada, rapaz. Vou ficar a pé, não, pastor, de novo não. E eu comprei, e alguém olhou e falou: mas por que não comprou um mais novo, não comprou um mais atual, não comprou um mais moderno? Sempre vai levantar oposição para falar da tua reconstrução, irmão. Para se levantar contra aquilo que você está reconstruindo. Eu estou me reconstruindo. Eu olhei as minhas finanças junto com a minha esposa e falei: filha, dá para comprar com tanto. A gente tem tanto, então dá para comprar tanto. Aí compramos esse daí, pastor. Leva a gente para Minas, traz de volta para o Rio. Vamos lá para fazer as entregas. Vamos para Niterói. Estou rodando o Rio de Janeiro todo, pastor. Não vou para os Estados Unidos porque ele não é prova d'água. Senão mergulhava ali no Oceano Atlântico e ia embora. Dá glória a Deus aí nessa noite, irmão. Estamos reconstruindo, pastor. Irmão, me ajuda em oração. Eu estou prestes a me aposentar por causa das cirurgias e dos parafusos que eu tenho nas costas. E eu me aposentando, já colocamos as contas em dia, pastor. Vamos começar 2026 com o nosso em azul, graças a Deus. E vou começar com o meu carrinho, irmão. Mas já estamos reconstruindo. Eu falei: filha, a minha aposentadoria é sair. Aí nós estamos em reconstrução, vamos lá, vamos entregar esse carro lá, vamos apresentar a Deus, vamos entregar na concessionária e vamos pegar um mais novo. Tem que começar, pastor. Mas se eu olho para a oposição, vou ficar triste, não quero nem andar nesse carro. Não, pegue na mão desse crente aí, pegue na mão do irmão, pegue na mão dele, diga: não deixe a oposição, diga, roubar o teu sonho,
Diga, não deixa a oposição parar a tua reconstrução. Diga, começa de baixo. Diga, porque daqui a pouco o Senhor vai te colocar em cima. Quem trouxe um glória para essa manhã profética? Quem trouxe um glória? Não pare, 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 não pare. Deixa falar quem quiser falar. Deixa se levantar quem quiser levantar. Deixa apontar, porque tudo é assim mesmo, irmão. O teu sonho é teu sonho, não é o dos outros. Por isso que alguém vai criticar, mas deixa criticar. A crítica vai vir, a oposição vai vir. Oh glória, tudo que é contra vai vir. Mas nós temos um objetivo. Eu estou debaixo de um propósito. Eu estou debaixo de uma ordem celestial. Avançar devagar também é avançar. Oh glória. Oh glória. Tem gente que já quer chegar lá, que nem a pastora contou o testemunho da menina da Kombi, né? Tem gente que já quer upgrade lá pro alto, né, irmão? Não, irmão. A gente começa de baixo. Oh, glória. Olha o nosso Deus, se fez homem. Se fez pecador, né, pastor? Miserável. Se vestiu de homem. Ele veio por baixo. E Paulo, escrevendo aos Filipenses, ele disse, ele não usurpou ser igual a Deus. Mesmo ele sendo Deus. Olha só, irmão. Isso é muito profundo. Amante o calavaço. Paulo está dizendo, ele veio para começar por baixo. Porque a reconstrução tem que ter bom alicerce. Toda a reconstrução tem que ter um bom firmamento. Amante o calavaço. Neemias começou a reconstrução. A oposição se levantou. Sanbalate, Tobias, Gesem mandaram cartas. Neemias disse, estou fazendo uma grande obra, de modo que eu não posso parar, senão cessaria esta obra. A oposição continuou batendo. Aí Neemias continua orando e diz, Deus, fortalece as minhas mãos. Em outras palavras, Neemias está dizendo, não deixa eu parar. Não deixa eu parar essa obra, não deixa eu parar essa reconstrução. Amante o calavaça. A oposição está dizendo, esse muro vai cair. A oposição está dizendo, esse trabalho não vai te levar a nada. Essa tua decisão não vai te levar a nada. Mas se você está convicto de que Deus abriu aquela porta, entra por ela. Amante o calavaça. Pode bater o pé aqui, né, pastor? Amante o calavaça. Oh, irmão, se você está convicto da tua chamada, se você está convicto do teu ministério, se você está convicto daquilo que Deus preparou para você, não pare, não desista, porque a tua reconstrução pode estar ainda no começo. Você está olhando, não está vendo muitas possibilidades ainda, a perspectiva ainda é muito pequena, os sonhos ainda estão muito pequenos, o teu olhar ainda está muito pequeno, não alcança mais além, mas Deus está falando, continua. É igual o evangelho, é igual a palavra, é uma semente. Na época Jesus disse que ela é igual Rabanda Calavaça. A nossa fé seria do tamanho de um grão de mostarda, o menor grão da época. É igual a palavra, é uma semente, irmão, e tudo que uma árvore precisa está dentro de uma semente. Amante o calavaço. Não pare. Jesus vai fortalecer as suas mãos. Jesus vai fortalecer os seus pés. Jesus vai fortalecer o teu intelecto. Porque a gente precisa ter a mente muito firme naquilo que nós queremos. Porque qualquer um, pastor, é psicólogo melhor do que eu para falar sobre isso. Qualquer um pode vir e mudar o nosso pensamento. Qualquer palavra pode tirar a gente do foco. Não deixe que a tua reconstrução pare por causa de palavras, por causa de oposição. Eu quero ser profeta de Deus para a tua vida aqui nesta manhã e profetizar que tudo que você começou a fazer com as suas mãos, você vai terminar no Senhor. Quem tem glória, abre a boca e adora.
Diga, estou em reconstrução. Olha o segundo texto que nós lemos. Jesus está chegando em Nazaré. Jesus aqui já é o Messias, já está na sua obra messiânica. Quando ele volta para Nazaré, ainda bem pequeno, depois que eles vieram da fuga do Egito, foi para a cidade de Nazaré. Nazaré é a cidade de Maria, sua mãe. Nazaré é a cidade onde o anjo Gabriel foi lá, pisou lá e disse, salve agraciada. Os judeus estavam acostumados a shalom, né? Shalom, shalom, shalom. Daqui a pouco aparece um camarada e diz, salve agraciada. Ela perguntou, que saudação é essa? Ela falou, o anjo falou assim, não é da terra não, moça. Isso é lá do céu. Ô glória. Foi lá que ela recebeu a promessa. Foi lá que o Espírito Santo colocou o Salvador dentro do seu ventre. Nazaré, cidadezinha pequena, poucos habitantes, muito rejeitada. Na época, por muita gente, olha, Filipe lá, quando foi dizer para Natanael, achamos o Messias, Jesus Cristo, aí quando ele falou de Nazaré, aí quebrou, pastor. Nazaré não era bem vista. Ninguém dava nada por Nazaré. Aí, Natanael disse, pode vir alguma coisa de Nazaré? E Filipe falou, vem cá e vê, meu filho. Ô, glória. Aí quando ele se apresentou diante de Jesus, Jesus falou, eis aí, um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Como tu me conheces? Eu te vi debaixo da figueira, amando calavácia. Jesus saiu de Nazaré como carpinteiro da carpintaria do seu pai José. Irmão, pode ver. Saiu de lá. Porque Isaías 53 diz que ele seria experimentado nos trabalhos. Diga, nos trabalhos. Nos trabalhos. Ele teria que trabalhar, né, irmão? Porque Deus não chama ninguém preguiçoso. Ô glória, ô glória, ô glória. Não, tem uma turminha aí fora, pregador, cantor, fala, agora eu vivo da fé. Da fé quem? Da minha fé, da tua fé, né? Do meu dízimo, do teu dízimo. Porque da fé dele ele não tem fé nem para bater um... Irmão, tem jovem aí que não sabe virar uma massa. Não sabe cavar, eu vou falar na minha arte, né? Não sabe cavar um buraco. Não sabe virar um concreto. Mas acorda meio dia, administrador, né? De grupo de celular. Os pregadores aí, irmão, não tem coragem de acordar cedo para caçar um serviço. Não, estou agora na obra. Né, pastor? E o nosso mestre foi experimentado nos trabalhos. Aleluia, Jesus. Teve as mãos calejadas. Jesus está voltando para Nazaré. Olha aqui, irmão. Marcos capítulo 6. Ele saiu de Nazaré como... vamos fazer uma colocação aqui minha, tá, irmão? Com a carteira assinada na carpintaria do seu pai José. Ele está voltando para Nazaré em Marcos 6, agora como Messias, com a carteira assinada na carpintaria do seu pai Deus. Não, para tu dar um glória, irmão. Dá um glória ali, pelo amor de Deus. Ele agora não é mais um simples carpinteiro da carpintaria de José. Agora ele é carpinteiro do céu. Ele é construtor. E essa palavra carpinteiro aqui no grego é justamente o tecton. Da onde vem o arquitecton, o principal construtor. E nessa época aqui, a carpintaria não trabalhava, irmão, só com madeiras, não. Trabalhava também com pedra. O carpinteiro é diferente do marceneiro. Pastor Abílio Santana foi muito infeliz, pastor. Muito infeliz. O senhor é teólogo, o senhor sabe. Falou que Jesus dizia, haja mesa. O senhor já ouviu essa mensagem? Haja cadeira. E acontecendo. Mas Jesus não era, diga comigo, Jesus não era marceneiro. Não, mas seja crente, diga 1, 2, 3. Diga, ele era carpinteiro. Diga para o teu vizinho, diga, ele não era marceneiro. Diga, ele era carpinteiro. Diga, ele reconstruía a casa. Ô glória, ô glória, ô glória. Quem trouxe glória aqui nessa manhã? O tecton está aqui no nosso meio. O carpinteiro de Nazaré está aqui nessa manhã. E ele veio aqui só para te dizer, a reconstrução vai começar lá. Ela vai começar de baixo. Alguém que bebe vai parar de beber. Alguém que prostitui vai parar de se prostituir. Alguém que está em pecado vai abandonar o pecado. O carpinteiro chegou e ele vai começar a
é o principal construtor. Ele reconstrói vida. Ele reconstrói famílias. Não poderíamos, pastor, falar de reconstrução sem lembrar dele. Amante o calavasca. É ele que nos reconstrói. Oi, irmão. Eu sou crente e vou fazer 25 anos de crente agora. Em julho do ano que vem. 25 anos que eu desci as águas batismais junto com a minha esposa. Casei com ela, né, pastor? Descemos as águas batismais juntos, só não dormimos juntos. O irmão ficou preocupado, né? Não, irmão, a gente deita junto, mas eu durmo sempre primeiro. É só isso, tá, pastor? Não é nada demais, não. Os irmãos pensaram, tá vendo, irmão? Não pode nem falar. Pastor, vamos fazer 25 anos de casado agora em abril. Do ano que vem, vamos fazer bodas de prata, irmão. Já avisei na igreja que eu vou fazer um sopão para os irmãos. Quero fazer renovação de votos. Já preparei um textão. Oh, glória. Estou em reconstrução, irmão. Estou em reconstrução. E casamento é reconstruir todo dia. Um grande homem, essa vai ser uma das frases, tá? Uma só das frases que eu tenho lá. Um grande homem não é aquele que tem várias mulheres, ou uma mulher todo dia. Uma mulher a cada dia, uma mulher diferente a cada dia, né? Né? O grande homem não é aquele que se apaixona por várias mulheres, mas é aquele que se apaixona por uma única mulher. Todos os dias. Nem é encontro de casal, mas nós estamos em reconstrução. E talvez Deus quer reconstruir algum casamento aqui hoje. Deus quer reconstruir alguma família aqui hoje. Oh, glória. Quem crê nessa palavra, levanta a tua mão e dá um glória para Ele. Oi, irmão. 25 anos de crente. Estava largado nas drogas, na criminalidade. Alguém já ouviu falar no Robin Pinga aqui? Robin Pinga. Alguém já ouviu falar? Robin Pinga, pastor? Fundador do 3º Comando Puro, lá do outro lado, de Senador Camará. Fui soldado do Robin Pinga durante 5 anos e meio, dos meus 18 anos até os meus 24 anos. Fui soldado do Robin Pinga. Morre, não morre, morre, não morre. Jesus me libertou com 24 anos de idade. De lá para cá só sirva ao Senhor. Todo mundo da minha geração, a maioria morreu, pastor. Morreu, todo mundo. Alguns ainda estão vivos. Pela graça e bondade e misericórdia de Deus, irmão. E eu prego para eles e digo, rapaz, venha o quanto é tempo, o quanto é antes. Jesus quer construir alguma coisa na tua vida. Desde que eu aceitei Jesus, eu estou em reconstrução, irmão. Moramos num cômodo bem apertado, eu e minha esposa. Muito pequeno, estava vendo a história da pastora, contando a história, como o Senhor, como que ela começaram essa reconstrução e chegaram até agora e continuam reconstruindo, porque a nossa reconstrução ela é diária. E eu ainda estou em reconstrução com a minha casa, com a minha família, com o nosso ministério. Deus está abrindo novas portas, Deus está mostrando novos horizontes. Oh, glória! Cada lugar por onde eu passo, Jesus cria novas perspectivas, e o meu coração enche de alegria, e a oposição está falando, não vai dar, não vai dar, não vai dar, e eu estou alegre, animado em Jesus, aleluia, o meu negócio é com Deus, fale quem quiser falar, irmão. Eu ando no meu carro, eu olho para o retrovisor para trás, só vejo a oposição ficando para trás, quem falou que não ia dar certo ficando para trás, e eu estou igual Paulo, prossigo para o alvo. Essa palavra prossigo aqui no grego, eu estou arrepiado aqui, pastor. Essa palavra no grego aqui, Paulo está dizendo, eu estou disparado. E olha que ele está escrevendo uma das cartas mais alegres da Bíblia, mas porém foi escrita atrás das grades, que é a carta aos Filipenses. E ele mesmo preso, alguém está dizendo, está preso, Paulo não é mais ninguém, não é mais apóstolo, não é mais ninguém, não tem ligação com Deus, não tem nada, e Paulo está preso lá e está escrevendo, dizendo, eu prossigo para o alvo, ele está dizendo, eu estou disparado. Alguém está dizendo, mas tu está preso, ele diz, não importa, eu estou disparado. Amanto calavar, tu está acorrentado, ele diz, não importa, eu estou disparado. Alguém está dizendo, mas tu está na cadeia, ele está dizendo, não importa, eu estou disparado. E eu tenho alvo, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus.
Quem está disparado aqui na reconstrução, levanta a tua mão para o céu e dá glória. Quem tem glória, dá glória. Quem tem aleluia, dá aleluia. Quem trouxe línguas estranhas, adore, 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 adore. Oi, irmão. Amante o calavaz. Um belo dia, o carpinteiro, o reconstrutor, resolveu passar lá em Samaria. Propósito dele. Ele resolveu passar em Samaria. Pronto, acabou. Terreno hostil. Terra inimiga. Terra de confronto. Povo de confronto. Mas o reconstrutor, ele sabe quando começa a obra. Ele falou, a obra está marcada para o começo da tarde. Numa hora que ninguém vai no poço pegar água. Ô glória. Amante o calavaz. Uramanto quebra. E quando ele chega lá, irmão, o sol estalando. Ninguém no poço. Só ele e o poço. Daqui a pouco vem uma mulher. E quando ele olha para ela, ele diz, eu vou começar pelo alicerce. Vou levantar viga, vou cintar a casa, vou bater a laje, vou fazer o segundo andar, amante o calavácia. Vou fazer o jardim na frente, garagem, né, irmão? Tem que ter a garagem para botar o poçante. Amante o calavácia. E ele olhou e já pensou nela. E quando ele já tinha todo o projeto dela, pastor, na palma da mão, porque o carpinteiro é desse. Ele olha para nós e já com o projeto da nossa vida na mão dele. Dizendo, olha o que eu quero fazer. Aqui. Aí ele começou o projeto. Como é que ele começou o projeto? Mulher, me dá um copo d'água aí. A água é para molhar a massa, né, irmão? Ô glória. Aí a mulher se tranca, né? Tenta cortar a conversa e diz, como tu sendo judeu, pede a minha água, que eu sou samaritano. Já que os judeus não se dão com o samaritano, é uma outra história, né, irmão? Não convém a nós aqui de manhã. Agora nessa manhã, que estamos em reconstrução. Ô glória. E quem está em reconstrução não pode perder o foco. Ô glória. Tem um glória a Deus mais forte do que isso aí, irmão? Ô glória, que graça Deus está dando aqui nessa manhã, pastor. Que graça Deus está dando aqui nessa manhã, nesse início de tarde. Ô glória, que domingo abençoado é esse, irmão. E ele diz, mulher. Ela tentou cortar logo a conversa e acabar, irmão. Jesus disse, mulher, se tu soubesse quem te pede água, você lhe pediria, e eu te daria água para jorrar de dentro de você para a vida eterna. Ele está dizendo, se você beber a água que eu lhe der, do teu interior vai sair rios de água viva. Quem já bebeu dessa água? Quem já bebeu dessa água? Quem já bebeu dessa água? Adore, 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 adore. Ele mata a sede. Ele mata a sede. Ele tira a sede do sedento. Ele é água viva. Aí ela viu que não dava para cortar a conversa. E falou, mas como é que o senhor quer água então? Não posso pegar porque eu tenho uma caçamba e uma corda, o poço é fundo. E esse povo foi dado para o nosso pai Jacó, para nós. Aí ela faz, irmão, o João é tremendo em detalhes. Ela diz assim, és tu maior do que Jacó? Aí o reconstrutor, né, irmão, olhou para ela, deu um sorrisinho no canto da boca e diz, mulher, eu penso, essas são palavras minhas agora, tá, irmão? Mulher, não sou só maior do que Jacó, não. Eu sou maior do que Jacó, do que Abraão, do que Isaac, do que Moisés. Eu sou maior do que os profetas, do que os sacerdotes. Eu sou maior do que o céu, maior do que a terra. Eu sou tão grande que a terra é os estrados dos meus pés. Eu sou tão grande que eu tenho uns oceanos na palma das minhas mãos. Eu sou tão grande que com um sopro
das minhas narinas eu dissipo qualquer exército aqui na terra. Levanta a tua mão para o céu, levanta a tua mão para o céu, levanta a tua mão direita para o céu e diga ao carpinteiro: vai começar uma reconstrução na minha família. Quem tem glória, dá um glória aí para ele, irmão. Aí até que ela se rendeu. Pastora, 5 minutinhos, eu termino. Se rendeu e disse: me dá água de beber. Mas o carpinteiro tem ética. Aí o carpinteiro falou assim, porque falou para ela: chama lá o teu marido. Ela disse: que marido? Não tenho marido. Aí o carpinteiro é profeta, né, irmão? Ele está em reconstrução. Ele está ali para reconstruir aquela casa. E ele disse assim: disseste bem. Alguém chama essa mulher de prostituta, mas ela não era prostituta, irmão. Era uma mulher mal resolvida nos seus relacionamentos. Pode observar o texto, em nenhum momento João, né? Era uma mulher mal resolvida em seus relacionamentos. Não dava certo. Juntava com um, não dava. Juntava com outro, não deu. Aí Jesus disse: sabe o quê? Tiveste 5, não deu certo. E o que está agora contigo também não é teu. Ele está dizendo: não vai dar certo também. Aí ela disse o quê? Vejo que tu és profeta. Nossos pais dizem que nós temos que adorar lá em cima. Vocês dizem que temos que adorar aqui embaixo. Já estou terminando agora, pastor. Ô, glória. Aí o carpinteiro olha para ela e diz: mulher, vai chegar um dia. Aí ele aponta para a igreja, tá, irmão? Que nem lá em cima, no templo de Samaria, nem aqui embaixo, no templo em Jerusalém, adorarão o Pai. Aí ele lança uma chave para nós aqui. Mas os verdadeiros adoradores, ele aponta para a igreja. Quem é um verdadeiro adorador? Aquele que vai se reunir dentro de uma garagem. Aquele que vai começar um trabalho no terraço de uma irmã. Aquele que vai começar o trabalho dentro de uma viela. Aquele que vai se reunir na sala de uma casa. Esses são os verdadeiros. Está apontando para a igreja, dizendo: a minha igreja vem aí. E os verdadeiros adoradores se reunirão lá. E são esses que o Pai quer para que o adore. Esse adoradores aqui, irmão, é o prosquinel. Pastor, depois o senhor me corrige, por favor. A ideia aqui do prosquinel é alguém que vai vir prostrado. Alguém que vai vir de joelho mesmo, prostrado, de cabeça baixa, e beijar os pés da divindade. É alguém que tem relacionamento. É alguém que tem intimidade. É alguém que tem comunhão. É o que Jesus está dizendo para aquela mulher. Mas os verdadeiros adoradores, quem são esses? Aqueles que têm intimidade. Eu prego para a Anatote aqui de manhã. Nesse início de tarde eu estou falando para a Anatote aqui, hein? Aquele que tem relacionamento. Aquele que se relaciona, oh glória, todos os dias com Ele. São esses que o Pai está procurando. Oh glória, quem mantém esse relacionamento aqui, levanta a tua mão para o céu e dá um glória a Deus. Jesus reconstruiu a vida daquela mulher. Se tornou missionária, porque ela foi para dentro da cidade e anunciou. Os homens vieram para fora, viram ele e falaram: mulher, já não é mais pelo que você fala, não. Nós também estamos aqui para buscar essa reconstrução para a nossa casa. Amante o calavás. Fica de pé, irmão, em nome de Jesus. Deus quer reconstruir lares, reconstruir famílias, reconstruir casamentos, reconstruir vida sentimental. Tem tanta gente com a vida sentimental abalada. Amante o calavás. Jesus quer reconstruir, irmão. Eu quero fazer uma pergunta aqui nessa manhã. Tem alguém aqui no nosso meio que está afastado do Evangelho?
Alguém que ainda não aceitou a Jesus como teu Salvador? Jesus quer começar uma reconstrução na sua vida. Se tem, eu queria que você desse um sinal com suas mãos, que nós queremos orar por você. Jesus quer reconstruir. Mas para isso nós precisamos deixá-lo. Amanto calavas. Vai ser doloroso no começo, irmão, porque dói mesmo. Vai ser difícil, mas Ele quer reconstruir. Amanto calavas. Feche os teus olhos, em nome de Jesus. Quero orar pela tua vida. Senhor Deus, toma a tua igreja em tuas poderosas mãos. Meu Deus, os seus filhos que vieram aqui nesta manhã, Pai, que estão até agora sedentos pela tua palavra, sedentos por ti, Pai. Meu Deus, toma a vida de cada um deles em tuas mãos, juntamente com as suas casas, suas famílias. Meu Deus, o Senhor sabe, Pai amado, quanto teus servos estão lutando para manter essa reconstrução em pleno andamento, para manter a solidez, Pai, das casas, da família, do casamento, da vida dos filhos, ó Senhor. Meu Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, assim como o Senhor começou uma reconstrução na vida daquela mulher samaritana, na vida de Zaqueu, na vida do ex-endemoniado gadareno, meu Deus, na vida do cego de Jericó, na vida de Lázaro, na família de Lázaro, meu Deus, na vida de Paulo, de Lucas, Tiago, Tomé, João, Pedro, André, Bartolomeu, meu Deus, reconstrói, Senhor. Começa Aramante o Calassub Nebrandarábia. Começa uma reconstrução agora. Começa pela base. Meu Deus, em nome de Jesus, faça um alicerce sólido. Não deixe que nada mais venha abalar o casamento. Não deixe que nada mais venha abalar a família. Não deixe que nada mais venha abalar a fé dos teus filhos. Não deixe que nada venha abalar esse ministério, esta igreja, a vida do pastor Carlos, da sua esposa, de toda a sua casa. Meu Deus, sustenta, abençoa, dê firmeza, estabilidade. Em nome de Jesus, a igreja diga amém, meus irmãos. E assim eu quero agradecer a minha oportunidade. Pastor, muito obrigado. Pastora, muito obrigado. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Aleluia. O pastor estava aqui falando, e ele falou muito sobre o carpinteiro, né? Carpinteiro fala sobre a profissão de Jesus. E Jesus, ele é melhor, ele é bom em tudo que ele faz. Eu tenho a minha profissão. Quando alguém me procura para eu atuar como advogada, o que eu faço? Eu dou o meu melhor. Eu oriento a pessoa. Se eu achar que aquela causa não vai dar em nada, eu vou liberar a pessoa. Se eu achar que é uma causa boa, eu vou pegar. E se for amiga, às vezes a causa não é boa e eu pego. Porque amiga eu falo, vou fazer algo ali, mesmo que eu ganhe muito pouquinho, mas eu vou atuar. Mas é no meu melhor. Eu imagino Jesus, irmãos. Jesus, olha só, fala assim, ele é carpinteiro. E como o pastor falou aqui, carpinteiro é diferente de marceneiro. Qual é a diferença do carpinteiro para o marceneiro? O carpinteiro, ele faz estrutura da peça. É ele que faz a estrutura. Todo carpinteiro pode ser marceneiro, tem habilidade para ser marceneiro. O marceneiro, ele faz o acabamento da peça. Nem todo marceneiro é carpinteiro, porque para ser carpinteiro tem que ter uma habilidade diferenciada. E quando a gente pensa em Jesus como carpinteiro que faz estrutura, irmãos, é ele que faz a nossa estrutura. E a gente está com um tema profético que é reconstrução.
Irmãos, tu tem uma estrutura boa para reconstruir, porque foi o carpinteiro que criou você. Quando a gente tenta recuperar uma peça, irmão, ela só consegue ser recuperada se ela tiver uma estrutura boa. Né? Se não tiver, o carpinteiro vai falar, não, melhor fazer de novo, senão você vai gastar muito. Né? Eu sei, eu fui tentar consertar umas cadeiras, irmãos. Chamei até o esposo da Fabiane, que ele é marceneiro ou carpinteiro. Marceneiro, então, ele trabalha fazendo isso, e eu chamei ele. Silvio, faz um orçamento. Irmãos, o Silvio é bom no que ele faz, mas eu levei um susto. Porque naquelas condições, era melhor comprar um jogo novo. Não valia a pena. A mesa é muito bonita, mas as cadeiras não tinham uma boa estrutura. Ele falou para mim assim, pastora, vai sair caro, porque tem que reestruturar tudo. A madeira daqui não é boa, a qualidade da estrutura não é boa. Mas hoje eu quero que você olhe para você e tenha certeza, quem te construiu é bom no que faz. Quem te construiu, criou alicerce para dali reconstruir quando necessário. E como o pastor disse aqui, nós somos reconstruídos diariamente. Que o Senhor reconstrua do púlpito à portaria cada um de nós que precisamos ser reconstruídos. Porque alicerce a gente tem, madeira a gente tem, uma mão boa tocou na gente. Irmãos, quando eu olho a minha vida sem Jesus, olha que eu só tinha 17 anos. Vou usar uma palavra bem chula, mas que droga de vida eu tinha, irmão. Com só 17 anos, mas o carpinteiro com as mãos ensanguentadas pegou na minha estrutura e me fez. E ele hoje quer pegar você e quer te refazer também. Você sabe que você precisa ser reconstruída. Tem alguém nesse lugar que precisa ser reconstruído. Tem alguém nesse lugar, irmãos, que precisa entender que o carpinteiro está te chamando. E o Senhor está te dando oportunidade. Você vai para a tua casa, porque você sabe que é com você que eu estou falando. E você diga, Senhor, eu tenho uma estrutura boa. Eu tenho saudade do que eu já vivi. E eu quero que o Senhor me refaça. Porque sozinho eu não consigo, eu não sou marceneiro, eu estou precisando de acabamento, Senhor. Eu estou precisando, tu já atuou como carpinteiro, agora eu estou precisando de acabamento, Senhor. Que o Senhor acabe a boa obra que Ele tem feito em nós, em nome de Jesus, Pastor Henrique.